Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Mais uma vez, nosso desejo de luz, de paz, de alegria para o seu coração, para a gente fechar a semana, né, gente? Com o pé direito, pílula noturna bate-bola do bem. Você sabe, você entra lá no site do institutonamastê.com.br, manda sua pergunta aqui para mim com o maior carinho. A gente procura responder, né, para todos vocês. E hoje eu queria falar um pouco sobre nosso caminho espiritual, como estar em paz no mundo turbulento. Olha que pergunta profunda, né? Eu vi muitas dessas perguntas hoje cedo no Evangelho no Lar. Não sei se você participou, foi um evangelho muito especial em que nós falamos disso, de criar momentos de paz. Inclusive, no Evangelho eu falei do trabalho magnífico do monge vietnamita Thich Nhat Hanh, no Mestre Thai, que eu respeito muito, admiro muito, sempre falo do trabalho dele. Mostrei um livro, Paz a Cada Passo. Lemos um texto que emocionou um monte de gente, pessoal chorando, foi lindo, né? Falando sobre isso, como viver no aqui e agora. E aí, nós conversamos bastante, falamos dos exercícios. Algumas pessoas falaram, mas Ricardo, como viver em paz num mundo tão turbulento? E eu quero abordar essa matéria aqui junto com a gente, né? No nosso evangelho. Inclusive, deixa eu até já pagar uma promessa aqui, com a dívida, que eu disse ao pessoal que hoje à noite eu divulgaria um documentário no Netflix, se chama Caminhe Comigo. Exatamente, anota aí, Caminhe Comigo, um documentário que mostra um retiro espiritual com esse mestre Thai, lá no Plum Village, no sul da França, com ensinos maravilhosos e grandes insights para quem procura essa vibe do Zen budismo, do viver no aqui e agora, se libertando do futuro e do passado. Então vocês vão amar. Caminhe comigo, é o nome do documentário que está lá no Netflix, né? Tem lá legendas em português, espero que vocês aproveitem como eu tenho aproveitado bastante, tá bom? Então, promessa paga. Gente, você só vai viver em paz, independente do mundo turbulento, se você encontrar paz dentro de si. É lógico que é muito difícil a gente encontrar a paz dentro de si quando tem muito barulho do lado de fora. Ninguém está dizendo que é fácil, não, viu? É lógico que se você mora tranquilo, numa floresta silenciosa, sons de passarinhos, não é assim? Não tem que se preocupar em pagar aluguel, problemas familiares ou coisas do gênero. Em tese, você pode dizer que é mais fácil ficar feliz ou se encontrar. Não é à toa que existem retiros espirituais para isso, né? A gente sai da correria do dia a dia, fica 1, 2, 3 dias, uma semana em retiro, depois você volta para o seu cotidiano mais fortalecida, né, com mais paz interior para dar conta de lidar com os desafios. Entretanto, meus amigos, a vida não é assim, né? A gente não pode simplesmente sair, né? Ligar e desligar a hora que quiser, concorda? Não quero lidar agora com meu marido complicado que tá bebendo muito. Não, agora eu vou sair para um retiro, depois eu volto. Antes fosse assim, né? Não quero lidar com o meu filho que tá doente, tá quase morrendo aqui no hospital, ou eu tô precisando de um problema aqui, solucionar um problema e não estou dando conta. Agora eu vou sair da realidade, vou para um retiro meditar. É lógico que não é assim. Então, a gente precisa aprender a encontrar paz mesmo no meio da turbulência. E como que a gente faz isso? Treinando a nossa mente. É nesse sentido que o Zen budismo, talvez melhor do que ninguém, né, ou outra filosofia na humanidade, possa nos ajudar muito. Muito embora, claro, outras tantas filosofias também defendem essa ideia. Você usar o seu corpo, sua respiração, usar as atividades do dia a dia para treinar a consciência no momento presente. É o que popularmente se chama de mindfulness ou a mente alerta. Então, todas as atividades são convites para você se purificar espiritualmente em mindfulness. No retiro espiritual que nós demos, né, no último dia 2 de maio, eu falei muito sobre mindfulness para os nossos alunos. Gente, isso é fundamental. Então, uma caminhada deixa de ser só uma caminhada, passa a ser uma meditação andando, se você praticar mindfulness. Lavar prato deixa de ser só o ato de lavar prato, passa a ser uma meditação em movimento em contato com a água, ao invés de só lavar prato. Percebe? Qualquer atividade do teu dia a dia, não importa o que, ensinar, ler, falar, caminhar, tomar banho, se alimentar, não importa o que seja, se torna um exercício de purificação espiritual. Por quê, gente? Porque a tendência nossa é sempre estar com a mente pensando no futuro ou no passado, não é isso? E trazer a mente para o teu momento presente é um treino para a gente fugir da turbulência externa e buscar equilíbrio internamente. Ou você acha que Jesus e tantos outros mestres espirituais fizeram o quê? Ué, você quer exemplo maior de turbulência do que o Cristo naquela semana em Jerusalém?
não é? Em que ele foi crucificado. Puxa vida, olha quanta perturbação. E o Cristo em paz internamente, apesar de tudo. Então, meus amigos, não existem fórmulas mágicas para a gente se libertar da turbulência externa. É um processo, é um trabalho, é autoconhecimento e que você pode começar. Cada vez que você for beber água, pare por 10 segundos, inspire fundo, ai, solte, prestando atenção na sua respiração. Tô falando sério. Cada vez que você parar para fazer um lanchinho, antes de começar a comer, pare por 10 segundos, presta atenção na sua respiração, inspire fundo e solta. Se você fizer isso por 10 segundos, não é muito não. Você vai provavelmente, né, um cafezinho, água, comida, talvez umas 20 vezes por dia parar por 10 segundos para respirar. Se você fizer isso uma semana, você vai perceber que você vai ter muito mais paz do que você já teve talvez no ano todo. Porque na hora que sua mente começar a se agitar para você pensar no futuro, pensar no problema do passado, você vai trazê-la novamente para o momento presente. O treinamento de um processo zen budista é esse, é viver no presente, não importa o que aconteça. Enfim, é um assunto profundo, 6 minutos de pílula, é impossível, né? A gente dá a profundidade devida que esse assunto merece, mas fica aqui o carinho de convidar vocês a assistir o documentário, né? Caminhe Comigo, que está lá no Netflix, vocês vão amar. E eu tenho certeza que vão se sentir ainda mais inspirados e inspiradas para trabalhar aqui agora. E amanhã, 10h30 da manhã, Evangelho no Lar, especialíssimo com o nosso Nelson Xavier. Vamos aumentar o bate-papo sobre esse assunto, falando da importância da gente persistir nessas práticas do bem, né, gente? Não desistir de realmente fazer o que tem que ser feito para o nosso coração viver em paz, tá certo? Beijo grande no seu coração. E lembrando, hein? Falta agora só 3 dias para começar nossa jornada da prosperidade. Semana que vem, segunda-feira, às 19h57. Não vejo a hora, tô te esperando, hein? Fiquem com Deus então. Ótimo final de semana. Luz e paz, e você já sabe. Amanhã cedo, espero você ou na nossa pílula, ou então no nosso Evangelho no Lar às 10h30. Tá certo? Ai, desculpa! Eu tinha esquecido. Vamos ter esse final de semana 2 palestras extras. Uma à noite, no sábado à noite, amanhã à noite, falando sobre o que a quarentena está nos ensinando e você não está aprendendo. Vai ser ótima essa live, às 20 horas. E no domingo vamos falar sobre as lições espirituais que esse processo do coronavírus está nos oferecendo e a gente também não está observando. Então, vamos ter 2 momentos à noite, amanhã no sábado e também no domingo, para a gente poder se preparar para a jornada da prosperidade às 20 horas. Eu vou te esperar, tá certo? Beijo grande, luz e paz e até breve. Até muito, gente, muito breve.